Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, continuando na nossa série sobre economia, vamos para a aula de número 3. Vamos falar sobre o sistema capitalista. Vamos conhecer mais a fundo, entender sobre o que é o capitalismo e a sua importância na economia de uma sociedade. Sobre o significado do capitalismo, é importante nós destacarmos e entendermos realmente o que seja o capitalismo. Falo isso porque existem muitas falácias, muitas ideias equivocadas sobre o capitalismo. Há uma ideia, há uma iniciativa, uma tentativa de demonizar esse sistema, dizendo que ele alimenta a desigualdade no mundo, que o sistema capitalista ele faz com que o rico se torne mais rico e o pobre mais pobre. Então há uma narrativa equivocada sobre o capitalismo, quando na realidade o capitalismo é algo extremamente importante para a sociedade. Afinal, historicamente, é o sistema que tem sido aprovado e dado continuidade ao longo aí dos nossos últimos séculos. O capitalismo, desde a idade moderna até os dias de hoje, tem predominado e tem proporcionado a riqueza nas nações. Os países que são capitalistas são os países que estão nos primeiros lugares do ranking mundial econômico. Mas afinal, o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico que tem como prioridade a relação da oferta e da demanda. É através da venda e da compra que o mercado vai se desenvolver. Sendo assim, quanto mais lucro tiver dessa comercialização, dessa troca, dessa relação de compra e venda, maior vai ser o crescimento econômico de uma nação. O capitalismo, ele prioriza a questão da individualidade. O indivíduo, como um ser na sociedade, ele pode buscar construir o seu capital para que ele possa gerar lucros e ter o seu enriquecimento. Nesse caso, o monopólio não fica por parte de um governo, de um estado, não, mas há a questão da concorrência e da competitividade entre as pessoas para desenvolver o melhor mercado. Quando se fala sobre o lucro, e é o lucro que alimenta o movimento capitalista, muitos têm um olhar negativo, como se lucrar fosse algo errado. Mas na economia não tem mágica. Se nós não tivermos lucro em uma transação, não vai haver saúde para que a economia permaneça. Por isso, é necessário sim o lucro. O lucro faz parte do progresso, do desenvolvimento. Nesse caso, no capitalismo, há a questão da iniciativa privada. O indivíduo ele pode ter a sua fonte de desenvolvimento da economia. Por isso que nos países que predominam o capitalismo, nós vamos ter um Estado equilibrado e um povo que está enriquecendo. Claro que há também a pobreza, porque a pobreza, em muitos aspectos, ocorre por causa da incapacidade de muitas pessoas de querer produzir. Muitos ficam acomodados esperando que o Estado venha trazer uma assistência. E isso no movimento capitalista não é adequado. O capitalismo, ele incentiva a iniciativa privada. Claro que nos países capitalistas existem a questão da desigualdade. Isso é um fato. Existe também a pobreza. Entretanto, no sistema capitalista, nós temos uma maior possibilidade de uma pessoa pobre conseguir sair da sua condição de pobreza e chegar ao enriquecimento. Nós temos uma maior mobilidade social, isto é, um crescimento na sua condição econômica e social em relação aos outros sistemas. Nós olharmos o sistema contrário ao capitalismo, que predomina
ao socialismo, o indivíduo, naquela ideia, naquela utopia de que o Estado vai suprir todas as necessidades, em sua grande maioria, eles vivem na pobreza. No caso, no capitalismo, existe sim a pobreza, que ocorre por várias questões, né? Mas também existe a possibilidade do pobre conseguir ter uma ascensão social e econômica. O capitalismo ele se desenvolveu inicialmente através do comércio. Temos aqui a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial. Através da compra e da venda de produtos, a economia das pessoas iam aumentando. Lembrando, historicamente, nós temos lá os burgueses, que foram aqueles que deram início a esse movimento, né, que incentivaram o comércio, e esse comércio é que gerou muitas riquezas, né, para diversas nações. Com a ênfase na questão da venda de produtos, surge a necessidade de ter uma melhor produção. Quem conseguisse produzir melhor e de forma mais rápida os produtos, conseguiria ter um lucro maior. Chegamos aqui à segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, potencializado historicamente pela Revolução Industrial. Para as indústrias produzirem mais, eles precisavam investir em tecnologia, precisavam de ter recursos para injetar na sua empresa para que assim pudesse ter maior lucro. Surge aí os bancos que vão atuar de forma importante através dos financiamentos que vão ajudar o crescimento da produção. Nesse caso, surge a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Financeiro que está relacionado às transações de empréstimos, financiamentos, bolsas, ações. Todas essas transações fazem parte do capitalismo financeiro. O sistema capitalista ele vai passar a ser combatido por um movimento que vai dar origem a um sistema chamado socialismo, começando pelos socialistas utópicos que dialogavam sobre o capitalismo, fazendo críticas a ele, passando por Marx, que vai propor uma revolução do proletariado, dizendo que os trabalhadores teriam que combater contra os seus patrões, seus senhores, né, os donos das indústrias, das empresas, até chegar ao sistema implantado na antiga extinta União Soviética, chamado socialismo. O socialismo, diferente do capitalismo, ele vai dizer o seguinte: esse mercado livre no qual as pessoas produzem e as pessoas que têm mais capacidade vão enriquecer, e esse enriquecimento vai deixar que muitos se tornem pobres, né? O socialismo vai dizer que não, o Estado tem que acabar com isso, não pode deixar que haja, né, essa liberdade de produção privada. O Estado tem que agora cuidar das pessoas e é o Estado que vai agora ter o controle, que vai interferir nas ações econômicas na sociedade. Nesse caso, o socialismo ele vai tirar o poder do mercado no sentido das liberdades individuais e vai colocar na mão do Estado, propondo, nesse caso, que o Estado agora que vai gerenciar. Isso, na prática, não funcionou, tanto é que a economia entrou em colapso na extinta União Soviética e os países que hoje têm procurado adotar estão passando muita necessidade, não se desenvolveu. Por quê? Primeiramente, o socialismo, diferente do capitalismo, ele fere com o princípio da liberdade individual. Porque, nesse caso, se o Estado vai intervir na economia, então eu não tenho a minha liberdade econômica. Assim como também o socialismo interfere na questão da propriedade privada. Então eu não posso desenvolver e ter controle sobre os meus bens.
Eu não posso gerenciar, não posso ter uma indústria, não posso ser um empreendedor e fazer algo para gerar lucros. Eu não posso. Nesse caso, o Estado vai ter o controle sobre essas ações. Já o capitalismo, extremamente importante, ele valoriza dois importantes princípios bíblicos, que é o princípio da liberdade individual, o que a gente semear, a gente vai colher. Então, no capitalismo, há uma justiça. Quem produz mais, quem trabalha, quem se dedica, quem é mais eficiente, vai ter resultado do seu esforço pessoal. E também, no capitalismo, há a questão da valorização da propriedade privada. Eu tenho que ter uma mordomia sobre aquilo que foi colocado nas minhas mãos. Então, preservar isso é sagrado. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar até aqui. Peço aí para deixar um like aí para nos ajudar, também se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Aguardo vocês na sequência da nossa série sobre modelos econômicos. Até mais!